mais uma mensagem. Esse trimestre estamos abordando alguns assuntos relacionados aos mandamentos que o nosso Senhor Jesus nos instituiu para que não caia no nosso esquecimento. Especialmente hoje vamos falar a respeito da oferta, da coleta que fazemos todo o primeiro dia da semana, que às vezes pode cair na nossa rotina e esquecermos a importância que tem esse ato de ofertar. E a gente vai ver também que isso não é uma opção, e sim um mandamento de Deus, que deve ser feito com responsabilidade, amor, determinação no nosso coração, tá? O nosso texto base que estamos usando no decorrer dessas mensagens está baseado em Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao versículo 20. Mateus 28, 18 ao 20. O tema da mensagem de hoje é: coleta é mandamento e não opção. Jesus, aproximando-lhes, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Não? Então eu vou continuar aqui. E aproximando-se, Jesus falou-lhes, dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha só agora. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Eu gostaria de frisar essa segunda parte do texto, tá? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Isso é um convite que Jesus faz para nós, faz para a tua igreja, é um convite de obediência, tá? Vamos ver que ofertar é um ato de obediência e também de, principalmente, adoração a Deus. Vamos ver que o ato de ofertar não é um ato de opção. A gente tem que colocar isso no nosso coração, que é um mandamento. E a gente vai ver como que podemos preparar de uma forma digna uma oferta ao Senhor. De uma forma verdadeira que agrade aos olhos de Deus. Não simplesmente separar o nosso salário de qualquer forma, pegar o dinheiro no bolso e jogar no cesto da oferta. A gente vai ver que precisa de um preparo. Algo preparado durante a semana, através de oração, através de amor para com Deus, amor para com a tua igreja e principalmente também lembrando que isso é um mandamento que o nosso Senhor nos ensina. Mateus capítulo 6, versículo 19 e 20. Mateus capítulo 6, 19 ao 20. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e as ferrugem corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Não ajunteis tesouros na terra. Hoje a gente vive num mundo consumista, essa é a verdade. A mídia, a sociedade, ela mostra que a gente precisa conquistar as coisas para ser feliz, que a gente precisa ter bens financeiros para ter a felicidade, que a gente precisa ter uma saúde financeira muito elevada para a gente mostrar o status para a sociedade que somos bem de vida. E esse texto ele é muito interessante, ele diz: não acumuleis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem e os ladrões roubam. Não acumular tesouro na terra. Isso me faz refletir a ideia da oferta da ganância. Às vezes podemos querer guardar muito dinheiro, guardar às vezes até um pouco de dinheiro que a gente tem, com dó de dar na oferta, e a gente achar que vamos ficar sem. E a ideia de juntar tesouros nos céus, a gente vai ver mais para frente, é uma questão muito mais espiritual. Ofertar é uma maneira de colocar essa instrução em prática, demonstrando que nossos corações estão voltados para as coisas do alto, não para as coisas terrenas. Quando oferecemos a Deus nossos recursos, estamos, na verdade, abrindo os nossos tesouros e reconhecendo que tudo que temos pertence a Ele. Quando temos o ato de ofertar,
a gente está colocando diante de Deus, falando: Senhor, a minha vida é do Senhor, sou grato pelas bênçãos que o Senhor tem derramado na minha vida. Senhor, a minha vida financeira é do Senhor, sou grato pelos bens que o Senhor tem me dado. Eu separei algumas listas que vai nos fazer refletir sobre as bênçãos que Deus tem nos dado. Eu separei em duas listas, tá? Primeiro, as bênçãos espirituais. Isso vai nos fazer refletir que a oferta baseada em gratidão a Deus reflete tanto em bênçãos espirituais, como também em bênçãos materiais, em questão a Deus suprir as nossas necessidades, tá? Primeira bênção espiritual que vai nos motivar a ofertar com gratidão no coração a Deus, reconhecendo as bênçãos dele em nossas vidas. A salvação, primeiro, a salvação e o relacionamento com Deus. Nossa salvação, através de Jesus Cristo, é a maior bênção espiritual que podemos receber. Em Efésios capítulo 1, versículo 7 diz: em quem temos redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Através de Jesus somos reconciliados com Deus e recebemos a promessa da vida eterna. Quer ter um motivo para ser grato a Deus? Quer ter um motivo para ofertar a Deus? O primeiro é que através do sangue de Jesus remido na cruz, temos hoje a viva esperança de um dia morar eternamente com Ele. Essa é a maior bênção que temos que ter no nosso coração. De um dia vivermos eternamente com Cristo, com Deus, por causa da remissão dos nossos pecados. Segundo ponto, segunda bênção espiritual que temos, é a presença do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Desde quando descemos as águas do batismo, alguns 10, 15, 20, outros 5 anos atrás, e recebemos o Espírito Santo de Deus, que é o nosso Consolador, nosso guia, nosso ajudador, devemos colocar isso em nosso coração como uma bênção de Deus. Na quarta-feira passada falamos a respeito sobre o fruto do Espírito, em Gálatas capítulo 5, 22 e 23, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses são o fruto do Espírito, que a gente aprendeu na quarta-feira passada. E podemos desenvolver esse fruto através do Espírito Santo de Deus, com a ajuda do Espírito Santo de Deus que recebemos lá no batismo. Se você quer ser uma pessoa boa, uma pessoa benigna, uma pessoa amorosa, peça auxílio ao Espírito Santo de Deus para que trabalhe o fruto do Espírito. Que a gente viu que com certeza vamos ser pessoas melhores na sociedade, pessoas melhores na igreja, como o corpo de Cristo. Terceira bênção espiritual, adoção como filhos de Deus. Somos adotados na família de Deus e recebemos a posição de filhos e herdeiros. Romanos capítulo 8, versículos 15 ao 17 declara: porque não recebeste espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Essa é mais uma bênção de sermos chamados filhos de Deus, tá? E aí entra no segundo ponto, entra as bênçãos materiais. Isso vale a gente refletir individualmente para cada um de nós. Mas eu citei 5 que generaliza a todos, tá? O suprimento e os suprimentos de necessidades, diárias. Suprimento de necessidade diária. Quando olhamos, o Valdir que gosta de falar, quando olhamos a dispensa no final do mês, a dispensa ela está acabando, está terminando. Mas quando chega o 5º dia útil, olha só a dispensa novamente sendo restabelecida. E se a gente não tomar cuidado, vamos olhar como o mundo olha. É pelo meu esforço, é pelo meu trabalho, é pela minha dedicação, é pela minha força de vontade. Vem primeiramente de Deus, que nos dá a capacidade de desenvolvermos um bom trabalho, a capacidade de termos um emprego, a capacidade de termos uma família da fé.
que com certeza o básico, Deus em sua promessa diz que não vai faltar para o seu filho. Então, primeiro, suprimento de necessidades diárias. Segundo, a provisão financeira. Muitas pessoas que hoje recebem bem pelo fato de ter estudado numa faculdade, ter feito pós-graduação nisso, naquilo, vão falar que é pelo próprio esforço, pela própria dedicação e pela própria força de vontade, que passou 5 anos estudando, perdeu noites em claro, mas para o Filho de Deus, ele vai saber que foi o próprio Senhor que lhe deu capacidade, deu sabedoria, deu forças para aprendizado, para conseguir hoje o seu sustento. Terceiro ponto, proteção e segurança. Hoje, no país que vivemos, um país criminalista, onde a gente vê tanta maldade, a proteção e segurança que temos hoje também vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que a importância da gente, quando levantarmos, pedirmos, através da nossa oração, que o Senhor nos guarde, nos proteja e nos livre de todo mal. Porque é o Senhor guardando o seu povo, seus filhos, desde quando saímos para trabalhar até voltarmos. Então, a proteção e segurança é uma bênção de Deus, que precisamos reconhecer. Bênçãos de saúde e família e relacionamento, tá? Agora que reconhecemos as inúmeras bênçãos espirituais e materiais, claro que cada um de nós temos a nossa particularidade de reconhecermos as nossas bênçãos de Deus. E vale a cada um de nós avaliarmos dentro do nosso coração e reconhecermos o que Deus tem feito por cada um de nós, tá? Essa lista foi mais para nos motivar e nos orientar a como reconhecer, até nas pequenas coisas, o que Deus tem feito por nós, tá? Agora que reconhecemos as inúmeras bênçãos espirituais e materiais que Deus tem derramado sobre nós, entendemos que a gratidão é a base de qualquer oferta genuína. É com esse coração grato que vamos entrar no assunto de coleta de ofertas, compreendendo que nossas dádivas são uma resposta ao amor e à generosidade de Deus para conosco, tá? Então agora a gente vai entrar na questão da oferta. Primeiro ponto, a importância da oferta como adoração. Peço que os irmãos abram lá em 1 Coríntios capítulo 16. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1 e versículo 2. Aqui é o apóstolo Paulo orientando a igreja de Corinto, tá? Em relação à oferta aos irmãos da Judéia. Quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade e vá juntando para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. Paulo definiu o ato de dar ou ofertar como expressão de adoração. Ele instruiu os cristãos de Corinto a arrecadarem contribuições para os pobres da Judéia, destacando que as ofertas deveriam ser feitas no primeiro dia da semana. Para Paulo, dar era uma resposta de adoração a Deus. E aqui tem duas razões para nós contribuirmos através desse versículo. Paulo deseja levar contribuições das igrejas gregas para as judias da Palestina com duas finalidades. A primeira finalidade, ajudar os cristãos pobres da Judéia. Tá? Então, o primeiro objetivo da coleta é ajudar os irmãos necessitados. É o primordial, para que não haja necessitados dentro do corpo de Cristo e que haja igualdade. Então, o primeiro ponto é ajudar os irmãos necessitados. O segundo ponto das ofertas é melhorar as relações entre os cristãos. Um coração generoso melhora relacionamentos. Vira uma igreja sadia, uma igreja que é generosa. Então, a relação entre os irmãos da igreja, ela melhora pelo fato de haver a generosidade, pelo fato de haver o amor incluído na oferta. E aí vem algumas instruções do apóstolo Paulo sobre as ofertas, tá? Vamos ver lá uma segunda orientação em 2 Coríntios capítulo 8. 2 Coríntios capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 14.
Vamos ver algumas orientações. Aqui Paulo também orientando na sua segunda carta aos irmãos de Coríntios. Do versículo 1 ao versículo 14. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transformou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmo primeiro ao Senhor, depois a nós. Isso nos levou a recomendar a Tito que, assim como havia começado, também completasse essa graça entre vocês. Mas, como em tudo vocês manifestam abundância, na fé, na palavra, no saber, em toda dedicação e em nosso amor por vocês, esperamos que também nessa graça vocês manifestem abundância. Não digo isso na forma de mandamento, mas para provar que se o amor de vocês é sincero, comparando com a dedicação dos outros, pois vocês reconhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza deles, vocês se tornassem ricos. E nisso dou a minha opinião, convém que vocês façam isso. Vocês que desde o ano passado começaram não só a fazer, mas também a querer. Terminem agora a obra começada, para que assim como mostraram boa vontade no querer, assim também completem essa obra, dando de acordo com o que vocês têm. Porque se há boa vontade, a oferta será aceita conforme o que a pessoa tem, não segundo o que não tem. Não se trata de fazer com que os outros tenham alívio de vocês, mas tenham sobrecarga, mas para que haja igualdade. Neste momento, a abundância que vocês têm supre a necessidade deles, para que a abundância deles venha a suprir a necessidade que vocês vierem a ter. Assim haverá igualdade. O 15 também, como está escrito, quem recolheu muito, não te deve demais, e o que recolheu pouco, não lhe terá falta. E aqui tem algumas lições que eu destaquei em relação a essa orientação que o apóstolo Paulo faz sobre o assunto da oferta, tá? Não deve haver aflição de uns enquanto aumenta as de outro. Paulo enfatiza que a oferta não deve ser um fardo que causa aflição nos doadores. Isso precisa ser trabalhado no nosso coração. Não devemos ofertar com aflição, com peso no coração, com peso no bolso. Devemos ofertar com coração generoso. Porque pelo fato da oferta haver igualdade, Paulo diz que não é recomendável que haja alívio em uns e aflição em outros. Então, a oferta genuína, uma oferta generosa, deve ser aliviada tanto para o doador, com um coração grato, com um coração generoso, tanto para quem vai precisar. Não deve ser feito com má vontade. O cristão não deve dar com ressentimento ou arrependimento depois. Então, se você for dar oferta pensando em se arrepender depois, não oferte. A oferta verdadeira não deve haver arrependimento. Por isso a necessidade de ser uma oferta planejada. Uma oferta planejada durante a semana, através de oração, leitura da palavra de Deus. Para que não haja arrependimento depois. A oferta não deve ser compulsiva. Não deve ser feita por pressão dos outros, mas sim de uma forma espontânea e sincera. Não vai ofertar porque tem fulano, ciclano olhando e vai te pressionar depois porque você não está ofertando. Não é nem esse o dever. A oferta não deve ser compulsiva, deve ser do coração. E aí, versículo por versículo, eu listei algumas características. Primeiro ponto, alegria abundante.
versículo 1, versículo 2. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Uma oferta verdadeira é uma oferta com coração alegre. A gente vê os irmãos que o coração deles se transbordaram de alegria em relação a ajudar. E a gente precisa trabalhar isso no nosso coração. Segundo ponto, a oferta ela deve ser generosa, mesmo na pobreza. Mesmo quando as coisas estão apertadas, eu não devo hesitar em ofertar. Eu devo separar uma quantia. A gente vai ver mais para frente a importância da administração do nosso dinheiro, para que não afete a coleta. Então, mesmo durante as tribulações, durante o aperto, deve ser feita a oferta. Mesmo que seja pouco, porque o que importa é o coração. Terceiro ponto, dentro da capacidade. Não se espera que os cristãos deem além de sua capacidade, mas alguns deram além de suas posses. Então, a gente precisa ter a responsabilidade também de dar de acordo com a nossa capacidade. Isso é uma responsabilidade. Quarto ponto, implorar pela oportunidade de ajudar. Cristãos da Macedônia, que nem a gente leu, imploraram para participar do socorro aos outros cristãos. É um coração pronto, um coração preparado a ajudar. A gente vê a alegria dos irmãos lá na Macedônia na questão da oferta. Eles imploraram para ajudar. Isso é uma lição para nós gigantesca. Será que nosso coração chega a esse ponto de implorar para ajudar? De implorar para ofertar? Um coração generoso? Um coração que não vai ter ressentimento depois? Próximo ponto, dedicação no coração. Os cristãos devem dar seus corações primeiro a Deus. Uma oferta sem coração do doador é uma oferta vazia. Então, primeiro, nosso coração precisa estar voltado a Deus. Nosso coração primeiro precisa estar entregue a Deus para depois vir a oferta. Sinceridade no amor. Ofertar prova a sinceridade do nosso amor para com Deus e também para os outros. É um exemplo de Cristo. Ofertar é seguir o exemplo de Jesus, que se fez pobre por amor de nós. A oferta tem o objetivo de proporcionar a igualdade. Ofertar promove igualdade entre os cristãos em Cristo. Prontidão para a obra de Deus. Ofertar indica prontidão para participar da obra de Deus. Deus quer doadores que dão com alegria e propósito, tá? Então, relacionado a esses pontos, vamos falar a respeito da confiança de Deus no meio da confiança da provisão de Deus, tá? Quando somos obedientes na coleta, demonstramos nossa fé na promessa de Deus de nos sustentar. Ofertar regularmente aumenta a nossa confiança de que Ele suprirá todas as nossas necessidades. Então, ofertar é uma questão de fé. É saber que Deus está cuidando de tudo. Mesmo quando as coisas estão difíceis, o meu coração ele é generoso, é um coração grato, reconhecendo as bênçãos de Deus. E eu não vou deixar de ofertar porque está passando dificuldade. Mesmo com pouco, eu vou estar ofertando. E aí entra nesse cântico que o Valdir cantou, puxou, do 132. Cada dia, meu Senhor, Deus cuidará de mim. Isso deve estar cravado nos nossos corações. Que mesmo diante das dificuldades, Deus está cuidando de tudo. Mesmo diante das provações, Deus está cuidando de tudo. Provisão generosa de Deus. 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6 e 8. 6 a 8. E isto afirmo,
Aquele que semeia pouco, pouco também colherá. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo o que estiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda a boa obra. Agora, Lucas capítulo 12, versículo 33 e 34. Vendam os seus bens e deem esmola. Façam para vocês mesmos bolsas que não desgastam, tesouro inesgotável nos céus, onde ladrão não chega e nem a traça corrói. Porque onde estiver o tesouro de vocês, aí também estará o seu coração. Isso é uma reflexão para nós. Onde está o meu coração? Está na minha vida financeira? Está nos meus bens materiais? Ao qual eu só quero conquistar, e esqueço da obra do Senhor, esqueço dos seus mandamentos, de reconhecer as bênçãos que Ele tem colocado em nossas vidas, e esquecemos de ofertar de uma forma verdadeira. Como que eu tenho preparado a minha oferta? Como que eu tenho preparado a oferta para o Senhor? Reconhecendo as bênçãos de Deus. Administração das bênçãos de Deus. Somos chamados para ser bons administradores do que Deus nos deu. A boa administração das nossas finanças é essencial para garantir que possamos contribuir abundantemente para a obra de Deus e apoiar aqueles que estão em necessidade. Então, a gente precisa administrar muito bem o nosso salário, para que não venha impactar na nossa oferta. A importância da administração dos nossos bens é essencial, para que não perca a nossa contribuição para com Deus. A gente precisa reconhecer que tudo que temos, tudo que conseguimos, as bênçãos que Deus nos dá, vem dele. Precisamos ter um coração generoso. E a conclusão para finalizarmos. Hoje fomos lembrados das bênçãos abundantes que Deus tem derramado sobre nossas vidas, tanto espirituais quanto materiais. Nossa salvação, a presença do Espírito Santo, a paz que excede todo entendimento, o suprimento das nossas necessidades diárias, a provisão financeira, a proteção, a saúde, nossas famílias e relacionamentos. Todas essas dádivas são sinais do amor e da generosidade que Deus tem para conosco. Ao refletir sobre tudo isso, devemos nos lembrar que ofertar é uma expressão de nossa gratidão e adoração ao Senhor. É uma oportunidade de retribuir uma parte do que Ele nos deu e reconhecer que tudo que temos pertence a Ele. Ofertar não é apenas uma transação financeira, é um ato de amor, fé e obediência. Hoje convido cada um de nós a examinar nossos corações e considerar como podemos oferecer o melhor de nós a Deus. Não apenas nossos bens materiais, mas também o nosso tempo, nosso talento e, acima de tudo, nossos corações. Vamos nos dedicar a Ele por completo, sabendo que Ele é fiel e justo para nos abençoar em todas as nossas necessidades. Jesus nos deu o maior exemplo de generosidade ao entregar a sua vida por nós. Ele nos mostrou que dar é uma expressão suprema de amor. Que possamos seguir seu exemplo, ofertando com alegria e generosidade, confiando plenamente em suas promessas. Deus nos chama a sermos doadores alegres e dispostos, sabendo que é mais bem-aventurado dar do que receber. Ao sairmos desse lugar, que nossos corações estejam firmes em nosso compromisso de honrar a Deus com nossas ofertas, sabendo que Ele sempre será o nosso provedor fiel. Que Deus nos abençoe e que possamos refletir em nosso coração e analisar como que estamos preparando as nossas ofertas, como temos preparado o nosso coração para ofertar a Deus, como temos reconhecido as bênçãos de Deus em nossas vidas.
Será que eu devo melhorar a minha oferta para com Deus? Será que eu devo melhorar a minha alegria em relação a ofertar? O meu sentimento em relação a ofertar? Que possamos meditar isso durante a semana, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Amém.